E aí galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor João novamente. E eu tô gostando muito de resolver esses exercícios aqui com vocês. E tô gostando de ver as perguntas que o pessoal tá me mandando. E aí, quanto mais vocês interagirem, melhor vai ser esse canal. E aí eu tenho certeza que todo mundo vai aprender bastante. Beleza? Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui que tá pitando. Beleza, então vamos lá. Eu acabei de resolver essa questão com vocês aqui. Na verdade, eu gravei um vídeo sobre ela e aí no começo eu errei um sinal. E aí o erro se persistiu até o final da questão e eu cheguei no valor errado. E aí eu sei como isso acontece bastante vezes. Vocês sabem que quando eu corrijo as provas, eu tento ajudar todo mundo, eu não descontar muito ponto quando alguém erra. Porque eu sei que são muita conta que a gente tem que fazer aqui e aí a gente acaba perdendo a atenção um momento e acaba errando. Mas e aí eu saquei como é um vídeo que vai pro YouTube, eu tenho que fazer de novo. Então eu gravei um vídeo de meia hora, tenho que gravar de novo. Beleza? Então bora lá. Esse circuito aqui, novamente, ele já é um circuito mais avançado em relação aos outros dois que eu resolvi no canal aqui. Mas não é um exercício difícil, mas ele tem duas questões que são um pouco mais complicadas. Então bora lá. Qual que é o primeiro passo que a gente sempre faz? A gente identifica os nós. Então beleza, nós temos um nó aqui. E aí, no exercício anterior, a gente viu que esse fio aqui faz com que esse nó seja igual. Então é o mesmo nó. E o legal é a gente pensar nesse nó como sendo um grande ponto. Entendeu? E isso vai ajudar na hora da gente resolver. Beleza. E aqui também, né? É V1. Então tudo aqui é V1. Ok? E vamos para o outro lado. Aqui também a gente tem um nó. E por causa desse fio, aqui também vai ser o mesmo nó. E aí vamos pintar aqui de azul para ajudar a gente, beleza? E esse ponto também é V2. Ok, o que mais a gente conhece desse exercício aqui? Uma coisa importante é que a parte de baixo aqui está totalmente aterrada. Então a gente tem isso aqui tudo como sendo 0 volts. Então a tensão conhecida, essa parte. E aí vai um detalhe para quem está começando, às vezes erra isso. Uma coisa bem fácil que vocês não podem errar é que isso aqui são fontes de corrente. Inicialmente elas não fornecem para a gente a informação da tensão que está sobre elas, somente a corrente que está passando sobre elas. Então a gente não conhece nem V2 nem V1. Alguém poderia falar que V2 poderia valer 4 e V1 valer 6, mas isso não é verdade porque são fontes de corrente, ok? Então vamos aqui agora nessa parte aqui que nós temos mais uma questão importante. A gente tem uma configuração onde nós temos uma fonte entre dois nós. Isso a gente dá o nome de supernó, verdade? E aí, porque tá passando por ele aqui uma corrente, só que a gente não consegue calcular ela através da lei de Ohm. Porque a lei de Ohm é diferença de tensão U sobre resistência. Então, como nós não temos resistência aqui nessa fonte, a gente não consegue calcular essa corrente. Então, a gente precisa colocar ela como uma incógnita no nosso sistema aqui. A gente tem que colocar ela como I, beleza? Então, vamos continuar equacionando aqui cada uma dessas correntes aqui. A gente tem, podemos começar aqui com, nesse nó V1, podemos colocar uma corrente chegando, podemos colocar mais uma corrente chegando. Essa aqui I já está chegando também, né? E podemos colocar essa saindo, ok? Aqui nesse nó, podemos aproveitar essa aqui para falar que essa está chegando. Essa aqui o exercício já deu, ela está saindo. Podemos colocar essa também saindo. Lembrando que vocês podem colocar qualquer sentido nas correntes. Uma questão importante é que quando nós temos uma fonte de corrente, é importante que a gente respeite o que o exercício está falando, o sentido dela. Se a gente colocar invertido aqui, a gente tem que inverter o sinal da amperagem que o exercício deu, ok? Então vale a pena a gente manter o sentido que a corrente deu. Qual o próximo passo? A gente precisa
nomear cada uma dessas correntes. Então vamos chamar aqui essa corrente aqui de I1, essa de I2, essa de I3, essa aqui de I4, essa de I5 e essa aqui, ó, é a mesma, então a gente pode chamar de I2 também. Então aqui vamos equacionar, agora vamos equacionar esse nó vermelho aqui, que pode ser o nó 1, vamos chamar ele de nó 1, nó 1, que é o nó vermelho. O bom desse aplicativo é isso, você pode pintar tudo, fica tão bonitinho. Beleza, o nó 1. Então vamos colocar aqui, ó, quem está chegando nesse nó 1? Já que a gente pintou aqui tudo de vermelho, é só você pensar, todo mundo está chegando nesse ponto aqui, nesse pontão vermelho aqui. Então vamos lá, quem está chegando? I está chegando, né? I está chegando, vamos colocar em vermelho. I está chegando. I3 está chegando. I1 está chegando. I2 está saindo, então igual a I2. Vamos agora para o nó 2, que aqui a gente colocou, opa, esqueci o acento aqui, ó. Nó 2, que a gente colocou como um azulzinho, né? Beleza. Vamos agora equacionar. Quem está chegando nesse nó? I2 está chegando, ó, nesse pontão azul aqui, ó. I2 está chegando. Opa, coloquei o lugar errado. I2 está chegando. De novo errei. I2 está chegando. Tá saindo todo o restante. Então tá saindo I5. Tá saindo I4. E tá saindo o próprio I, que é a corrente da fonte que a gente não consegue calcular através da lei de Ohm. Beleza. O que a gente pode fazer aqui agora? Uma dica que eu dou para vocês. Nesse momento aqui, vocês podem isolar I. Por exemplo, vocês podem isolar I em uma das equações ou nas duas. Não faz muita diferença. Isola I aqui. Então aqui, ó, aqui vai para o lado de lá, negativo. E esse também vai para o lado de lá, negativo. Então vai ficar I2, que já estava aqui, menos I1, menos I3. Aí agora, se você quiser, você pode pegar esse valor de I que você encontrou, aqui, ó, esse valor de I que você encontrou, e você pode substituir na outra equação. E aí o que a gente vai ter? Nós vamos ter que I2, podemos manter, I5 mais I4 igual a I. Quem é I? Isso aqui. Mais I2 menos I1 menos I3. Ok? Então a gente encontrou essa igualdade bem maior do que as outras questões que a gente está acostumado. Vamos mandar todo mundo para o lado de cá para ver o que vai acontecer aqui, ó. O I1 vai para lá, vai ficar positivo, I1. I2, já tem o I2 aqui. O I2 vai negativo, ó, a gente vai poder cortar ele. O I3 vai para o lado de cá, positivo também. O I5, o I4 na verdade vai negativo. E o I5 também vai negativo. Isso aqui tudo igual a zero. Ó, e a gente pode agora cortar I2 com I2, que vai diminuir nossas contas. Ok? Então, nesse caso, a gente nem precisava calcular I2 aqui, porque ele acabou cortando. Ok, vamos agora calcular individualmente cada uma dessas correntes. Vamos lá. I1. Quem é I1 aqui? O exercício já deu que I1 vale 6 amperes. Então, toda vez que tiver uma fonte de corrente, fica feliz, porque você já sabe a corrente que está passando por ela. Vamos agora calcular I3. I3, vamos olhar aqui para o circuito. Ó. Se você definiu esse sentido, quer dizer que você falou que essa parte do resistor é o V+, e essa parte é V-, porque a corrente sempre entra pelo V+, e sai pelo V-. Então, qual é o V+ aqui? 0. Qual que é o V-? V1.
sobre 4. E aqui, resumidamente, a gente tem menos V1 sobre 4. Vamos agora calcular o I4. I4 nós temos que nesse caso a gente definiu o contrário, né? Então, se ela está descendo, ela sempre encontra o V+, e depois o V-. Então, quem é o V+? V2 menos 0, que a gente não precisa colocar aqui, sobre 2. Vamos calcular agora o I5. I5, isso mesmo, I5. I5, o exercício já deu também, vale 4. A nossa fonte de corrente. Beleza? Agora o que a gente precisa fazer? Substituir cada um desses valores aqui na nossa igualdade. Então, bora lá. I1. I1 quanto vale? Vale 6. Show de bola. Agora, I3. Quanto vale 3? Menos V1 sobre 4. O que mais aqui? I4. Menos, o I4 já tem um menos aqui. Aqui tá mais. Vai respeitar esse menos aqui. Menos V2 sobre 2. Menos I5 menos 4 igual a 0. Agora, aqui, galera, a gente pode agrupar quem é igual aqui, por exemplo, 6 com 4, 6 menos 4, 2, né? E a gente pode mandar ele para o lado de cá da equação. Então, vai ficar, menos V1 sobre 4, menos V2 sobre 2, igual, 6 menos 4 dá 2. Vai para o lado de lá negativo, menos 2. Ok? E aí, agora a gente tem o seguinte aqui. Deixa eu passar todo mundo para cima aqui. A gente tem... tá vendo que tá todo mundo negativo aqui? Então a gente pode mudar o sinal de todo mundo, né? Se a gente multiplica todo mundo aqui por menos 1, vai mudar o sinal de todo mundo. Então vai ficar V1 sobre 4, né? Mais V2 sobre 2 igual a 2. Aqui a gente pode tirar o mínimo desse lado, como vai ficar? 4 e 2, 4. 4 dividido por 4, dá 1, vezes V1, V1. 4 dividido por 2, 2, mais 2V2 igual a 2. Agora, a gente multiplica cruzado isso aqui, lembrando que embaixo do 2 a gente tem o 1, ok? Então, como ficaria isso aqui? Vai ficar V1 mais V2, mais 2V2 igual a 8. E aí, a gente tem a nossa primeira equação. E aí, eu pergunto para vocês, tem como resolver essa equação aqui agora? Tem como resolver essa equação? Infelizmente, não tem como resolver, porque a gente tem duas incógnitas, né? V1 e V2, e só temos uma equação. Então, a gente precisa olhar para o circuito e tentar encontrar outra equação. E aí, essa equação está na nossa cara aqui. Olha bem. A gente tem essa fonte, esse super nó, separado por dois nós aqui, né? Essa fonte separada por dois nós. E a gente sabe que a diferença de V1 e V2 tem que ser igual a 12. Então, a gente pode escrever aqui... que V1 menos V2 é igual a 12. Com isso, a gente tem a nossa segunda equação. Ok? A nossa segunda equação. Agora, vamos colocar essas duas equações juntas para a gente poder observar elas. Vamos subir aqui, Vamos colocar aqui, V1, V1 mais 2V2 igual a 8. E a outra que a gente encontrou ali em cima, que é V1 menos V2 igual a 12. V1 menos V2 igual a 12. E aqui a gente tem nosso sistema de equação para a gente resolver. Uma forma da gente resolver isso aqui seria, por exemplo, substituição, onde a gente poderia isolar o V1 aqui e jogar nessa equação de cima.
Ou a gente poderia fazer somando as duas equações, ou a gente pode fazer por regra de Cramer, uma coisa que vocês não aprenderam ainda na matéria, mas depois a gente pode ver. Mas eu acho que o jeito mais fácil aqui seja de fato multiplicar aqui embaixo, por exemplo, por 2, porque aqui vai aparecer um menos 2v2. E aí na hora que a gente somasse com a de cima, a gente vai conseguir cortar. Então bora lá, vamos repetir essa aqui de baixo multiplicada por 2. Então v1 vezes 2, 2v1. Menos v2 vezes 2, menos 2v2. Igual a 12 vezes 2, 24. Agora vamos repetir a equação de cima aqui. Vai ficar v1 mais 2v2 igual a 8. Aí nós temos novamente outro sisteminha equivalente ao de cima, só que multiplicado por 2 aqui. E aí se a gente somar essas duas equações, olha o que vai acontecer. A gente vai simplesmente conseguir eliminar esse termo v2 aqui e vai sobrar para a gente somente 2v1 mais v1, 3v1, igual a 24 mais 8, 32, né? 32. Então, com isso, a gente encontra que V1 é igual a 32 dividido por 3 volts. Já que não tem como simplificar isso aqui, a gente pode deixar assim mesmo, ok? Encontramos V1. Agora vamos encontrar V2. Como a gente faz? A gente pode pegar esse valor aqui. Opa, errei. A gente pode pegar esse valor aqui e jogar em uma das equações. Vou jogar nessa aqui que está a menor, né? Então vai ficar mais fácil pra gente. Então aqui, ó, voltando para cá. Então, V1 a gente já sabe que é 32 sobre 3 menos V2 que a gente quer descobrir igual a 12. Ok? E aí a gente tem agora aqui, como que a gente faz? A gente vai, deixa eu puxar um pouquinho para cima aqui, a gente conseguir fazer essa conta. Vamos passar esse termo para cá, né? Então vai ficar menos V2 igual a 12 menos 32 sobre 3. Lembrando aqui que foi negativo, tá? Positivo foi negativo. Então, o que a gente faz desse lado aqui? A gente pode botar um igual aqui, ó. Qual que é o mínimo de 1 e 3? É 3. Então, 3 dividido por 1, 3 vezes 12, 36. 3 dividido por 3, 1, vezes menos 32, menos 32. Então, aqui, a gente sabe que menos V2 é igual a 36 menos 32, 4 sobre 3. E aí, como a gente não quer deixar o menos aqui, a gente vai passar para o lado de lá. Então, ó, V2 é igual a menos 4 sobre 3 volts. Beleza? E aí, galera, na hora de você resolver uma questão, não se preocupe em deixar em fração ou até mesmo em dízimo, beleza? Porque geralmente essas questões vão dar número quebrado mesmo. Se você deixar em fração, a chance de você chegar no valor exato é maior, né? Na hora de substituir, por exemplo, se a gente substituir isso aqui aproximado, a gente também ia encontrar aproximado. Mas a gente também tem que perder o medo de trabalhar com fração, né? Então é importante mexer com fração e não ficar com medo. Beleza, então vamos voltar aqui, ó. A gente encontrou que V1 é 32 sobre 3 e V2 menos 4 sobre 3. Então aqui, ó, 32, a gente encontrou V1 32 sobre 3 e V2 menos 4 sobre 3. Ok? Então é isso, galera. O exercício pediu para a gente encontrar esses dois valores. Agora, de uma forma extra aqui, a gente poderia calcular justamente essa corrente I. Ok? Então a gente pode utilizar, deixa eu observar aqui o que é melhor fazer. Vamos tentar substituir nessa equação aqui, ó. Então, vamos pegar ela aqui, vamos escrever aqui, ó. I é igual a I2. Quanto vale I2?
E 2 a gente nem precisa calcular porque a gente cortou aqui, né? E 2 vale V1 menos V2 sobre 10. Então, por causa do sentido, ó, da corrente, vai ficar V1 menos V2 sobre 10, né? Esse resistor aqui. O que mais? Menos I1. Menos I1. I1 vale 6. Menos 6. Ok? E 3 vale menos V1 sobre 4. Então, se aqui já tem o menos, menos com menos, ó, vai dar mais. Mais V1 sobre 4. Agora, a gente precisa tirar o mínimo aqui. Então, o mínimo de 10 e 4 é 20. 20 dividido por 10, 2 vezes a parte de cima vai dar 2V1 menos 2V2. 20 dividido por 1 aqui, ó, aqui embaixo do 6, vai dar menos 120, ok? 20 dividido por 4, 5. 5 vezes V1 mais 5 V1. Agora a gente tem que substituir pelos valores que a gente encontrou, né? Então, bora lá. O V1 é 32 sobre 3. Então, bora lá que vai dar fração pra caramba aqui. Mas, bora lá. 2 vezes 32 por 3. Menos 2 vezes menos 4 sobre 3. Menos 4 sobre 3. Menos 120. O que mais aqui? Mais 5 vezes V1. Cadê o V1? V1. Desculpa, a gente já calculou. V1 é 32 sobre 3. Mais 5 vezes 32 sobre 3. Isso tudo aqui sobre 20. Deixa eu tentar puxar essas coisas para cá. Pra gente tentar resolver essa bagunça aqui. Então, beleza, ó. Bora lá. Importante a gente fazer isso para perder o medo de fração. Ó. 2 vezes 32, né? Lembrando que a gente tem basicamente multiplicação de fração aqui em tudo. Sendo aqui que cada um desses termos tem um aqui embaixo. Então, é só multiplicar os dois, né? Aqui. Beleza? Então, o que a gente vai ter aqui em cima? A gente vai ter, ó, 32 vezes... Vou botar aqui em cima. 32 vezes 2, 64 sobre 3. Ó, menos com menos vai dar mais, né? Então, 2 vezes 4, 8. 8... Opa, ficou bem ruim minha letra ali. 8 sobre 3. Menos 120. Mais 5 vezes 32, que dá, com preguiça de fazer, dá 160. 32 vezes 5, 160, isso mesmo. Então aqui, ó, 160 sobre 3. E aí, galera, observe aqui. Você poderia tirar o mínimo aqui, todo mundo, né? Mas, se você pensar aqui, ó, esses três termos eles estão com o mesmo denominador, né? Então a gente poderia simplesmente agrupar eles por enquanto. Não sei se vai ser bom, mas bora lá. Fração com o mesmo denominador, você repete o denominador e soma em cima, né? Então, 64 mais 8 vai dar 72. 72 mais 160, deixa eu ver aqui. 160 mais 72, 332. 232, né? Isso. 232. Deixa eu voltar aqui. 232 menos 120 sobre 1. Aí agora a gente pode tirar o mínimo disso aqui, né? Que é 3. 3 dividido por 3, 1 vezes
232. Menos 3 dividido por 1, 3 vezes 120. 3 vezes 120, vamos ver aqui. Dá 360, né? 360. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Nós vamos encontrar isso, menos 360, menos 128 dividido por 3, menos 128 dividido por 3. Vamos ver quanto que vai dar. Dividido por 3. Menos 42. Então, menos 42. Menos 42. 42,6. Aproximei aqui. E lembrando que a gente, só não colocou, a gente estava deixando de lado aqui o sobre 20, né? Quase que eu esqueci, né? Então isso aqui sobre 20. Então isso aqui vai ser igual a... Eu tava achando essa corrente meio grande mesmo. Ainda bem que eu lembrei. Senão eu tenho que fazer tudo de novo. Dividido por 20 igual a menos 2,13 amperes. Ok? Então, já que a gente encontrou essa corrente aqui, observa que ela é negativa, né? Então a gente achou o I e ela está no sentido contrário, né? Então não existe corrente negativa. Então, na verdade, o I ele está nesse... Opa, de novo errei isso. O I está nesse sentido, ok? E ele vale 2,13 amperes. Beleza, galera? Com isso a gente termina a questão aí. E vocês podem mandar dúvida, colocar no chat também, ou mandar no WhatsApp, ou mandar no privado. Vocês ficam à vontade, beleza? Abração para todo mundo aí e bons estudos.